está falando sobre propriedades da água. A água apresenta um alto calor específico. Eita, moçada, essa aqui é das aulas agora de física. Tudo bem, eu também odeio física, mas é o jeito, né? Você pega lá, quando eu digo que a água tem um alto calor específico, quer dizer que a água tem dificuldade de variar a temperatura. Ela tem dificuldade de variar de temperatura. Ok, explicando por que ela tem dificuldade de variar de temperatura, morro de preguiça de escrever temperatura, daí vou usar aqui o T maiúsculo como temperatura. Né? Das aulas de física, química, sei lá que porcaria de matéria é essa, aumentar a temperatura de um sistema é aumentar o grau de agitação das partículas. Daí, por que na água é difícil disso acontecer? Era uma vez um recipiente com água. Cada molécula de água faz pontes de hidrogênio com 4 outras moléculas de água. E aí, acho que todo mundo aqui já esquentou água alguma vez, para nem que seja fazer miojo, né, e tal, e você está com pressa, morrendo de fome para o miojo ficar pronto, e demora alguns minutinhos para a água esquentar. Por quê? Porque para a água poder aumentar de temperatura, para poder se agitar, é difícil, porque imagina que a molécula de água está amarrada em 4 outras moléculas de água. É que nem eu amarrar teus 2 braços, amarrar tuas 2 pernas e mandar tu dançar. Como é que tu vai dançar todo amarrado? Entretanto, à medida que eu vou fornecendo calor para a água, o calor vai quebrando as pontes de hidrogênio, só que essa molécula de água ainda está ligada a outras 3. Então ela ainda está amarrada, ela não consegue se agitar, então a temperatura não sobe. Eu forneço mais calor, quebro outra ponte de hidrogênio, mas a molécula de água ainda está ligada com 2, então ela ainda está bastante amarrada. Então ela não consegue se agitar, a temperatura não aumenta. Forneço mais calor ainda, quebrei outra ponte de hidrogênio, molécula de água agora só está amarrada em uma. Então ela já está quase podendo se agitar, mas ainda não se agita, a temperatura não sobe. Só depois que eu forneci um bocadão de calor, que eu quebrei um número significativo de pontes de hidrogênio, que essa molécula de água aqui no meio não está mais amarrada em nenhuma, que eu desamarrei seus 2 braços, suas 2 pernas, é que agora você pode começar a se agitar para a temperatura subir. Notem que eu tive que fornecer muito calor para quebrar uma quantidade significativa de pontes de hidrogênio para a molécula de água poder ficar livre, se agitar, a temperatura subir. Ou seja, a água tem dificuldade de variar de temperatura. Aliás, né, ela absorve muito calor para poder variar de temperatura. Aliás, deixa eu escrever isso. Quer dizer então que ela absorve muito calor e ainda assim é difícil variar de temperatura. Então ela absorve muito calor e varia pouco de temperatura. Por que que isso é extremamente bacana pra gente, moçada? Porque no que ela absorve muito calor e varia pouco de temperatura, a água fornece pra gente estabilidade térmica. Ela evita que a nossa temperatura corporal se altere muito. E isso, gente, é bem interessante, né? Afinal de contas, se a minha temperatura subir muito, ou se a minha temperatura corporal descer muito, podem acontecer problemas contigo, né? Então, deixa eu filosofar um bocadinho sobre esse lance de manter a temperatura constante. No caso do corpo humano, temperatura, né, moçada, lá do corpo humano vai ser de 37 graus em média. E, gente, se a temperatura do seu corpo, ela vai lá e aumenta um pouquinho, 38, 39, 40 graus, como acontece numa febre, 41 graus, é suficiente, gente, para você se lascar, né? Porque mesmo que quando a pessoa tem uma febre muito alta, ela pode até mesmo morrer, porque a febre, ela vai lá e quebra pontes de hidrogênio que existem nas estruturas das proteínas, e o resultado, moçada, nessa brincadeira, promove a famosa desnaturação de proteínas. Estava comentando que eu tenho pontes de hidrogênio na estrutura da proteína, e a ponte de hidrogênio, ela não é fácil de quebrar, mas quando chega lá nessa temperatura,
a gente vai quebrar tantas pontes de hidrogênio na proteína que a proteína desnatura e você acaba morrendo. Felizmente, né, gente? É muito difícil você ter uma febre tão elevada assim. Por que é muito difícil ter uma febre tão alta? Porque, por exemplo, você pesa, sei lá, 70 quilos. É a média de peso na espécie humana. Você tem algo em torno de 70% do seu corpo sendo água. Isso quer dizer que você deve ter, mais ou menos, 49 quilos de água no seu corpo. A maior parte dessa água está dentro das células. No sangue não, no sangue você só tem mais ou menos 5 litros de sangue. A maior parte da água está dentro da célula. Fato é que é tanta água, mais tanta água, mais tanta água que tem em você, que como a água absorve muito calor e varia pouco de temperatura, fica difícil a temperatura chegar nesse nível. É muito difícil a temperatura da água chegar nesse nível de 41. Por quê? Tem água demais em você, precisaria de muita energia. Aliás, uma ideia. Por que você se sente tão cansado quando você está com febre? Por que você se sente tão indisposto quando você está com febre? Ora, na verdade a febre você produz a partir da queima de glicose. Então você queima glicose para poder gerar calor e aumentar a temperatura na febre. Acontece que, para aumentar a temperatura dessa quantidade toda de água, gente, você vai ter que produzir muito calor. E para você produzir muito calor, você vai ter que queimar muita glicose. E o resultado? Que você queima tanta glicose que não tem mais glicose para andar, não tem mais glicose para falar, não tem mais glicose para pensar. E aquela fraqueza da febre tem outros motivos, mas um deles é literalmente falta de energia. Falta de energia. Imaginem que aquela glicose que você estava guardando para suas atividades normais, andar, falar, pensar, você está atacando fogo nela para poder produzir calor e com isso aumentar a temperatura na febre. Mas como tem muita água no corpo da gente, é muito difícil aquecer o corpo devido à quantidade de água, a gente vai precisar de muita glicose e a glicose em você acaba esgotando. No que a glicose acaba esgotando, fraqueza, indisposição que a febre tem. É bom lembrar, viu, moçada, que se a temperatura vai lá e sobe muito, dá problema, mas se a temperatura cai muito, também dá problema. Um quadro chamado de hipotermia. Hipotermia, moçada, se a temperatura do seu corpo cair 34 graus, se ela cair de 37 para 34, 35, 33 por aí, gente, você também pode morrer. Qual é a causa da morte de uma pessoa que morre de frio, de hipotermia química? Quanto menor a temperatura de um sistema, menor a velocidade das reações químicas. Então, quando a temperatura do corpo baixa muito, diminui a velocidade das reações, diminui a velocidade do metabolismo, inclusive pode acabar sendo fatal. Filosofando, né? Uma pessoa que morre congelada, ela morre muito antes de congelar completamente. Porque, para começar, cada parte do seu corpo tem uma temperatura diferente. Quando fala que a sua temperatura é 37, gente, é a temperatura média, né? Tem áreas do corpo que são mais frias, né? O que é que acontece? Por exemplo, quando você está com muito frio, o corpo vai lá e começa a pensar, poxa, está frio, eu tenho que tomar cuidado. O que é mais importante na minha vida? Meu pé ou meu cérebro? Minha mão ou meu coração? Daí o que é que o corpo faz? Tira o sangue do pé, tira o sangue da mão e joga o sangue para o cérebro e para o coração, que são órgãos vitais. Né? Quem aí já passou por uma situação de muito frio, sabe que pé e mão são regiões onde o frio é particularmente desesperador. Por quê? Porque em ambientes frios, o corpo faz questão de tirar o sangue do pé, tirar o sangue da mão, para direcionar o sangue quentinho para o cérebro e para o coração. Porque se seu pé morrer, você não morre. Se sua mão morrer, você não morre. Mas se cérebro ou coração morrerem, você acaba morrendo. Ou seja, quando o cara está lá num frio extremo, né, congelando, às vezes congela pé, congela mão, chega a morrer pé ou mão congelado, mas enquanto o cérebro e o coração tocam a temperatura de 37, 36, você está vivo. Se, moçada, cérebro e coração, a temperatura cair 35, 34, 33, a velocidade metabólica é tão pequenininha que infelizmente você pode acabar morrendo. Então, a causa de morte no frio, hipotermia, é que quando a temperatura cai abaixo disso, o metabolismo de cérebro e coração estão tão lentos que você acaba morrendo. Uma coisa curiosa sobre isso,
Né? Como é que um médico, cirurgião cardíaco, faz cirurgia num coração vivo, com o coração se mexendo, abrindo e fechando, com o coração pulsando? Como é que ele vai cortar? Como é que ele vai costurar o coração com o coração abrindo e fechando? Impossível, né? Talvez alguém já tenha visto nos seriados médicos da vida. Como é que você faz, né? Você vai lá, pega a pessoa, esfria o corpo dela, né? Coloca lá numa, sei lá, piscininha de gelo, coloca a moçada lá, cobertores especiais para poder esfriar o corpo do cara, e a temperatura do cara vai baixando. 37, 36, 35, 34. Por volta de 34, o coração para de bater. E Chilandinho, se o coração para de bater, a pessoa morre, né? Calma. No que o coração parar, rapidamente, eu corto os vasos sanguíneos, conecto numa máquina que está fora do corpo, uma máquina chamada coração artificial. E no que eu ligo os vasos nessa máquina, a máquina coração artificial fica bombeando sangue pelo corpo da pessoa, enquanto o coração está parado, porque está com um metabolismo muito lento, uma temperatura muito baixa. E aí, calmamente, moçada, o médico vai lá, corta o que tem que cortar, costura o que tem que costurar, com o coração parado. Terminou a cirurgia, eu desconecto os vasos sanguíneos da máquina, devolvo lá para o coração, ligo de novo, aumenta a temperatura do coração, 35, 36, 37, o coração retorna ao metabolismo normal e o sangue volta a circular normalmente. Então, baixa a temperatura, acaba, moçada, baixando o metabolismo, sendo que é muito difícil aumentar a temperatura demais ou diminuir demais, exatamente porque tem muita água no corpo da gente. Continua, moçada, filosofando que a água apresenta um alto calor de solidificação. De novo, é outro lá das aulas de física, que vocês vão estudar com mais carinho o significado do calor latente de solidificação, mas por enquanto não adianta, que isso aqui significa que a água tem dificuldade de congelar. Ótimo, né? Ainda bem que a água tem dificuldade de congelar. Daí quando você está num ambiente muito frio, pessoas que vivem em temperaturas abaixo de zero, é difícil congelar. É difícil congelar porque tem muita água no corpo. Então o cara está lá menos 10, menos 20, demora muito tempo para, Deus me livre, congelar alguém. Por quê? Porque a água tem dificuldade de congelar. Pausa para filosofar de novo. Ora, qual é o princípio de funcionamento de uma geladeira? Como é que a geladeira conserva os alimentos? Como é que uma geladeira conserva os alimentos? Ora, moçada, temperatura da geladeira da sua casa deve estar entre 12 e 14 graus nesse exato momento. E aí, com a temperatura baixa, o metabolismo das bactérias decompositoras diminui. Quem estraga a comida são as bactérias decompositoras. Quando eu guardo na geladeira o alimento, com a temperatura baixa, diminui o metabolismo das bactérias e com isso demora mais tempo para a comida estragar. Então uma carne que fora da geladeira estragaria em um dia, dentro da geladeira demora 3 ou 4 dias para estragar. Não é por quê? Porque as bactérias estão mais lentas. Cuidado, demora mais tempo para estragar. Mas se você deixar na geladeira a carne muito tempo, 1 semana ou 2 semanas vai estragar. Então o metabolismo das bactérias está mais devagar. Mas não quer dizer, moçada, que esteja zero. Você quer conservar a carne por mais tempo? Ah, gente, coloca lá no congelador, né? No freezer. Temperatura do congelador lá da sua casa deve estar em menos 10. Aí, moçada, aí é tão frio, mas tão frio, que a água vira gelo. E surgem cristais de gelo. Se alguém já viu uma fotografia de um floco de neve no microscópio, de um cristal de gelo no microscópio, é até bem bonito, moçada. Eles têm formas geométricas, né, bem bacanas, com um detalhe. Sempre pontudinhos. Parecem umas estrelinhas. Então eu tenho um cristal de gelo, sobre ele forma um cristal de gelo maior, e daí um cristal de gelo ainda maior, e os cristais de gelo vão se formando pontiagudos. Esses cristais de gelo danificam as estruturas celulares, membrana, DNA, organelas. E no que você vai lá e danifica membrana, DNA, organelas, automaticamente a bactéria acaba morrendo. Ora, no que a bactéria decompositora morre, olha a diferença, hein? Na geladeira, a bactéria não morre.
Apenas eu vou diminuir o metabolismo dela para ela não decompor tão rápido. Mas dentro do congelador, devido aos cristais de gelo afiados danificarem membranas, DNA, organelas, a bactéria decompositora morre e o alimento pode ser conservado por uma quantidade de tempo bem maior. Teoricamente, moçada, por um tempo indefinido. Por questão de segurança, é bom você não consumir o alimento depois que ele está muito tempo no freezer, mas às vezes 1, 2, 3 anos depois que o alimento está lá, teoricamente, você ainda assim pode chegar e consumir de maneira segura. Né? Essa história, moçada, que a gente está comentando então sobre a conservação, pode levar alguém a uma dúvida. Landim, beleza, né? Você congela e aí cristais de gelo afiadinhos, danifica a membrana, mata as bactérias. E como é que você conserva, por exemplo, um embrião, espermatozoides, óvulos, células-tronco? A gente sabe que eu posso guardar tudo isso de humanos congelados. Deus me livre, o cara tem câncer de testículo. Antes de eu tirar os testículos dele por causa do câncer, eu vou guardar alguns espermatozoides dele. No dia que ele quiser ser pai de alguém, eu vou lá usar os espermatozoides, pelo menos, para fazer um bebê de proveta. Deus me livre, menina tem câncer de ovário. Antes de eu tirar o ovário dela, eu vou guardar alguns óvulos congelados, para no dia que ela quiser ser mãe de alguém, pelo menos poder fazer um bebê de proveta. Sim, Landim, você não estava falando que quando você congela, você mata? O truque para congelamento de amostras biológicas chama criogenia. Crio quer dizer frio. É o congelamento em nitrogênio líquido. Suave temperatura de menos 196 graus Celsius. É tão frio, mas tão frio, mas tão frio, que quando eu congelo isso aqui, congela tão rápido, que não dá tempo de formar cristais de gelo grandes. Porque normalmente, se eu congelo devagar, forma um cristal pequenininho, sobre ele vão se acumulando novos cristais e vai ficando cada vez maior aqui na brincadeira. E os cristais maiores danificam mais os componentes da célula. O truque de você congelar em nitrogênio líquido é congelar tão rapidamente, tão velozmente, que não dá tempo de formar cristais grandes, cristais pequenininhos que fiquem, os danos às células são pequenos. Então as células conseguem se manter. Daí dá para congelar espermatozoide, óvulo, embrião e etc. Alguém vai lá e está pensando, ô Landim, dá para congelar uma pessoa inteira? Claro que dá. O que não dá é para congelar a pessoa e depois descongelar de maneira a pessoa sobreviver. Tá aquelas putaria de ficção científica. De eu congelar você hoje e daqui a 100 anos descongelar, não dá para fazer ainda. Por que não funciona com esse esquema? Porque na verdade, mesmo com nitrogênio líquido, com cristais pequenos, pode haver danos à célula e alguma célula morra. Sei lá, suponha que 50% das células morrem no processo. Por que não me preocupa quando eu congelo espermatozoides? Eu guardei 100 milhões de espermatozoides do amigo. Mesmo que 50% morra, ainda tem 50 milhões de espermatozoides. Gente, dá para fazer um bocado de menino com 50 milhões de espermatozoides. Eu guardei 20 óvulos da menina. Mesmo que metade deles morram, ainda tenho 10 óvulos. Poxa, gente, dá para fazer ainda um bocado de bebê. Entretanto, eu congelei você e 50% dos seus neurônios morreram. Se 50% dos seus neurônios morreram, nem a pau que você vai sobreviver, só com metade dos neurônios. 50% das suas células cardíacas morreram, nem a pau que você vai morrer, com apenas 50% das células cardíacas, nem a pau que você vai sobreviver, né? Ou seja, nesse caso, congelar a pessoa inteira. Se metade das células morrerem do cérebro e do coração, você não vai sobreviver. Então, por isso que, por enquanto, congelar a pessoa inteira, ainda mostrada é ficção científica, não dá para trabalhar desse jeito. A água, ela apresenta um alto calor de evaporação, um alto calor de vaporização. Dizer que a água tem um alto calor de vaporização significa dizer, gente, que a água ela tem dificuldade de evaporar. Ou, colocando de outra maneira, a água tem dificuldade de evaporar, né? Nesse caso, eu posso argumentar que a água absorve muito calor para evaporar. Essa história da água absorver muito calor para evaporar, a principal consequência para a nossa vida diz respeito ao funcionamento do suor. Todo mundo sabe
que você sua para controlar a temperatura do corpo, o que eu não sei se a galera lembra, é que o ato de suar não esfria porcaria nenhuma. O que esfria é a evaporação do suor. Quando o suor evapora, nesse caso, moçada, para ele evaporar, ele consome muito calor, então ele absorve o calor da pele, e no que ele absorve o calor da pele, a pele resfria. Ou seja, pessoas, outra ideia extremamente importante, o ato de suar não adianta nada. Você só vai esfriar quando o suor evapora. Para ele evaporar, ele precisa de calor, ele tira o calor da pele e a pele esfria no processo. Aliás, isso aqui explica a diferença entre temperatura e sensação térmica. Então, às vezes, você vê lá no jornal, em determinado lugar, temperatura está 0 grau, mas a sensação térmica é de menos 20. Por que existe temperatura e sensação térmica? O que dá a sensação térmica, gente, basicamente, são dois aspectos: umidade e vento. Se você tem muita umidade no ar, alta umidade, isso dificulta a evaporação do suor. Imaginem que quando tem muita umidade no ar, ora, pessoas, tem tanta água, mas tanta água na atmosfera, que, entre aspas, não cabe mais. Então imagina que o ambiente está muito úmido, está cheio de água no ar, tanta água que não cabe mais. Se não cabe mais água no ar, a água não tem como passar do estado líquido para o estado de vapor, o suor não vai evaporar. Se o suor não evapora, a pele não esfria. E se a pele não esfria, automaticamente, moçada, a sensação térmica é de mais quente. Daí, não sei se alguém conhece ou mora em Manaus, Belém, por exemplo, 30 graus de temperatura aqui em Fortaleza, gente, é um pé no saco. 30 graus em Fortaleza, claro, em qualquer lugar do mundo é quente pra caramba, mas eu já morei em Belém também. 30 graus em Belém é desesperador de calor. Por quê? Porque Belém está no meio da floresta amazônica e, como tem muita planta ao redor, eu tenho uma alta atividade de transpiração vegetal. E a transpiração vegetal, ela não é na forma de líquido, é na forma de vapor. Então você já joga muito vapor de água na atmosfera e o resultado você vai ter uma grande umidade. Daí, aqui em Fortaleza é quente, mas pelo menos tem um ventinho, né? Problema, moçada, lá de Belém, de Manaus, no meio da floresta amazônica, as plantas transpiram pra caralho, muito vapor de água, muita umidade, e aí, lá em Belém, lá em Manaus, você sua, o sol não evapora, a pele não esfria, a sensação é de mais quente. Aliás, Fortaleza tem algumas épocas que ventam que até dá melhorada, mas Fortaleza, na época de chuva, cara, também é um saco de calor, né? Época, por exemplo, lá, fevereiro, março, abril, é muito quente, né? Porque é época de chuva, e como tá chuvoso, tá úmido. Daí, eu suo, o sol não evapora, a pele não esfria, a sensação é de mais quente, né? Como eu estava comentando, em Fortaleza rola um ventinho, né? Lá por volta de agosto, setembro, dá uma aliviada, porque vai rolar um ventinho. E daí que o vento, ele acaba diminuindo a sensação térmica, porque o vento acelera a evaporação do suor. Imaginem, gente, que quando o vento bate na sua pele, faz o suor evaporar mais rápido. Uma vez que o suor evapora mais rápido, o resultado é que a pele resfria, e no que a pele resfria, a sensação térmica é de mais frio. Então a sensação térmica, ela vai ser mais baixa. Ah, a propósito, né? Já pararam para pensar por que o vento do ventilador, ele te dá uma sensação de refrescância? Você está numa sala a 30 graus. O vento do ventilador, a temperatura também é de 30. Se o vento do ventilador tem a mesma temperatura do ar, por que a sensação de refrescância? Porque quando o vento bate na tua pele, facilita a evaporação do suor, a pele esfria e a sensação térmica é de mais frio, né? Daí, frio incomoda. Frio com vento, começa a bater aquele desespero, né? Daí a temperatura de 0, tá ventando,
sensação de menos 10, de menos 20, né, você tem uma sensação bem mais baixa. Né? Isso aqui também explica por que ninguém sente calor na praia, né? Tu tá na praia, 35, 40 graus e de boa, né? Sem sentir calor. Né? Dois motivos. Primeiro que na praia, normalmente você tá usando pouca roupa, né? Então já ajuda a eliminar mais facilmente o calor. E segundo que na praia, venta, né? Como na beira da praia tá ventando, que é uma beleza, só evapora, a pele esfria, dá a sensação de mais frio. Outra coisa, por que praia cansa tanto? Você fica na praia sem fazer nada, só coçando, falando mal do povo que está passando, né, tomando sua cervejinha, sua água de coco, e chega em casa morto de cansado. O que acontece, gente, é que você desidrata e nem sente. Se eu começasse a suar nessa sala onde eu estou, né, eu iria suar, o suor ia se acumular na minha pele, eu veria que eu estou suando. Entretanto, na beira da praia, está ventando, eu suo, o suor evapora. Eu suo, o suor evapora. Nessa brincadeira de sua, evapora, eu não vejo que eu estou suando. E nessa brincadeira eu desidrato muito fácil. Então na praia você desidrata demais. Sua, evapora, você desidrata sem sentir. Então aquele cansaço de praia, aquele enfado de praia, passou o dia na praia, chegou em casa cansado, aquilo ali é desidratação, caramba. Você sua, evapora, você desidrata sem sequer perceber. Daí, moral da história, pouca umidade, muito vento, te dá a sensação de mais frio, muita umidade e ou pouco vento, te dá a sensação de mais quente, que tem a ver com a evaporação do suor. Somente quando o suor evapora é que a sua pele vai esfriar.